Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês Com Amor, Sinceramente Sua, das autoras Sarah Ney e Meg Queen. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Lembrando que a história de hoje contém 329 páginas. E podemos dizer também que é uma comédia romântica, porque aqui nós vamos conhecer a Peyton. Ela é uma mulher que tem seus 29 anos, ela trabalha em uma empresa que é focada em equipamentos para fazer esporte ao ar livre, vamos dizer assim. Então eles criam barraca, eles criam produtos para você fazer caminhada, enfim, o foco da empresa é essa. O CEO da empresa, o dono da empresa, é Ron, que ele, gente, é muito focado no trabalho, muito. Ele é um homem que nem sai com mulheres, o foco dele é trabalho dia e noite. Ele é aquele cara que ele tem um único amigo, que é o sócio dele, que é totalmente contrário dele. O amigo dele sim vive, o amigo dele aproveita a vida, mas ele não. Porque na visão dele, todos os funcionários dele dependem dele. Então, como os funcionários têm uma família, então ele tem que focar para dar o melhor dele, para poder dar a esses funcionários o direito de ter uma vida mais confortável, uma vida mais tranquila junto aos seus familiares. Então, por isso, ele foca muito no trabalho. Ele é aquele cara que ele não conhece os seus funcionários, ele não sabe o nome de nenhum, ele não vai em outras áreas, ele passa o dia realmente no escritório dele. A única que ele conhece é a secretária dele, né? Porque tirando ela, ele não sabe mais quem é quem. Ele é um homem muito, assim, tudo tem que ser do jeito dele, tudo tem que ser perfeito, ele não aceita erros, e ele é aquele que não aceita pessoas se demitirem da empresa dele. Já a Peyton, então ela entrou nessa empresa, ela adora marketing, ela adora design, mas ela entrou na área de marketing, mas ela cuida da parte digital, então ela cuida das redes sociais da empresa. E agora ela viu que chegou o momento dela criar asas, dela ter a própria empresa dela, a própria empresa de design, a própria empresa para poder atender a vários clientes. Ela acredita que a melhor situação, a melhor coisa a se fazer é conversar diretamente com o Ron, porque afinal de contas ele é o patrão dela. Então ela poderia muito bem ir até o RH, mas ela acredita que o mais correto seria falar com ele, porque ela quer oferecer a ele uma parceria. Ela quer trabalhar para ele, mesmo estando fora da empresa. Só que o que ela não contava, gente, é que ele fica revoltado quando alguém se desliga da empresa dele. E quando chega lá, ela fica muito desconfortável, porque por mais que ela esteja lá há 5 anos, ela nutre um desejo por ele há 3 anos. E isso faz com que ela fique nervosa, porque o olhar dele é muito intenso. E ele começa a se questionar, quem é ela? Como ele nunca viu ela na empresa? Desde quando ela trabalha para ele? E ele mal sabe que ela está lá há 5 anos e ele já fez várias reuniões no qual ela está presente. Para você ver como ele é desfocado dessas coisas. Ela começa a falar ali para ele que ela está se retirando, ela fala para ele que gostaria de trabalhar com ele, mas, gente, ele é tão desnecessário com ela. Nossa, ele é tão arrogante com ela, ele fala cada coisa para ela que você tem vontade de dar na cara dele. E uma coisa que ele decidiu fazer com ela, que ele não faz com ninguém, é deixar ela ficar ali cumprindo o aviso prévio de 2 semanas. Algo que ele não aceita, porque se alguém pede as contas, ou se ele desliga alguém, pega as coisas e vai embora na hora. Ela acaba, então, saindo puta da vida, ela acaba falando algumas coisas pra ele, já que ela vai ser mandada, já que ela está saindo da empresa mesmo, ela não mede palavras para falar com ele. E ela acaba saindo com as amigas para poder comemorar os seus 30 anos. Ela fica bêbada, as amigas também ficam bêbadas, e justamente nesse dia o Ron acaba indo também no mesmo local que elas, só que ele não vê elas. Elas ficam nervosas, porque afinal de contas é o chefe, e como é que eles vão ver que ela está bêbada? Ela é a única que não liga, e ela fica olhando ele com aquele olhar de desejo, ela acaba confessando que ela tem um interesse por ele. A amiga dela, que trabalha na área de TI, cria ali um e-mail bem sacana e fala pra ela, coloque tudo aqui o que você pensa. E ela coloca, gente. Só que ele fica louco da vida quando ele abre esse e-mail. Porque o e-mail bem selvagem é um e-mail bem oferecido. Porque ali ela deixa claro que quer transar com ele. Gente, ele surta, mas ao mesmo tempo ele fica instigado em saber quem é aquela mulher.
Mais uma vez, ele cria uma regra interna para poder fazer com que aquilo não aconteça, porque ele não aceita intimidade entre os funcionários, ele não aceita relacionamento, ele não aceita nada. Então, aquilo ali ele viu como assédio, aquilo ali ele viu como um absurdo, e ele acaba criando uma regra e ela fica sabendo o que é para ela. O amigo dele, quando descobre, ele acaba colocando fogo e dizendo, responda. O que você tem a perder? Você não tem nada a perder com isso. E ele, depois de muito pensar e de muito falar não posso, ele acaba cedendo e responde o e-mail. O e-mail dele é todo formal. O e-mail dele praticamente é ameaçador. Mas ela não se sente intimidada e ela retruca o e-mail dele. Só que toda vez que ela responde o e-mail dele, tem um algo a mais. Tem ali uma safadeza a mais, fazendo com que ele fique de barraca armada, literalmente. E com isso eles começam, então, a fazer essas trocas de mensagens. Só que lembrando que ela teve algumas outras reuniões que ela participou, porque como ela deixou claro que era funcionária dele, ela não omitiu isso, então ele falou, vamos ter que descobrir quem é. E ele começou a filtrar e fez uma reunião chamando todas as funcionárias solteiras para essa reunião. E ele ficou observando todas. Tinha umas que olhava ele com medo, tinha outras que olhava ele com desejo, e tinha ela, a famosa Peyton, que tinha o nariz em pé, querendo enfrentá-lo a todo custo. E isso deixava ele, assim, irritado e interessado ao mesmo tempo. Então, no fundo, ele ficou ali entre ela, porque ele estava sentindo algo diferente por ela, e entre essa admiradora sacana, que ele estava gostando muito de falar com essa admiradora. Até que uma noite, quando ela está em casa, ela decide mandar ali uma mensagem para ele. Ele responde, eles começam a conversar literalmente, porque daí saiu do e-mail, tá? Realmente nas mensagens. Só que continua ali com aquele, com pseudônimo, tudo, então ele não sabe quem é ela. E ela fala pra ele, né, que vamos brincar de fazer perguntas e ela vai responder, pode ser o que for. Eles começam ali a trocar e ela começa a dar informações que pra ele ficou mais fácil de descobrir quem é. Então ele começa a investigar e ele chega ao conceito que é a Peyton. Ele fica louco da vida porque não pode ser, não pode, não tem como ser ela. Ela estaria brincando com a cara dele porque ela estava indo embora, então ela estava fazendo com que ele se abrisse, porque com ela ele abriu o coração dele, ele contou coisas que ele nunca contou pra ninguém, ele fica revoltado. Então ele sai pra ir falar com ela e ele descobre que tá tendo tipo uma festa de despedida. Ele fica mais louco da vida ainda. Como assim dando festa de despedida para uma funcionária que se demitiu? Isso é inadmissível. E chegando lá, quando ele vê ela, primeiro ele fica babando, porque ele acha ela uma mulher linda, atraente, e assim ele acaba chamando ela, e ali eles têm uma discussão. Só que a discussão dele, gente, é bem acalorada, que os outros saem para fora para ver o que está acontecendo, porque eles estão tão próximos, eles estão com um olhar tão intenso um pelo outro, que você vê que tem algo a mais ali naquela relação. Você vê. Porque ele deixa bem claro que já descobriu quem é ela. Ele já deixa bem claro que ela usou de má fé com ele. Quando eles percebem que eles estão sendo observados, então ele fala, eu quero você no meu escritório daqui 15 minutos. O amigo dele percebe toda aquela situação, vai conversar com a Peyton e tem certeza que ela é a admiradora sacana. No que ele vai conversar com o amigo, eles acabam discutindo, porque ele quer saber realmente se é ela, ele não quer contar, e assim ela chega. Ele começa ali a conversar com ela, ele vai até ela e fala, bom, você deixou bem claro no e-mail, em vários momentos, que você quer transar comigo. Então é isso que você quer? Realmente é isso que você quer? Então ele vai dar o que ela quer. Mas aí ela pensa, como que eu vou transar com ele, mesmo querendo muito, se eu quero ter uma relação profissional, se eu quero uma chance para trabalhar com ele quando eu estiver fora daqui? Então ela simplesmente olha para ele com o coração apertado e diz, não posso. Passa-se, então, 3 semanas no qual a vida dele tá um inferno. Porque, sinceramente, cara, ele não tá sabendo lidar com a ausência dela. Ele não tá sabendo lidar com esse sentimento que tá dentro dele. E, principalmente, que a empresa tá de pernas pro ar. Porque ele descobre que as campanhas melhores de marketing foi ela que fez, foi ela que criou. E eles estão com uma agora que tá sendo um fracasso. O amigo dele convence ele atrás dela para contratar ela. Ele vai. Mas claro que vai ter ali há muitas situações hilárias entre os dois, porque ela não abaixa a cabeça para ele, porque ela quer obrigar ele a dizer que realmente ele precisa dela. Com muito custo, ele acaba cedendo e dizendo a ela o que ela precisa ouvir, e eles começam a trabalhar junto. Gente, ela tem interesse por ele? Tem! E por isso, ela não vai pegar leve. Então, toda reunião que eles têm, gente, ela vai pra matar.
fazendo com que ele sofra, porque ele tem que sentar do lado dela, ele tem que sentir o perfume dela e ele não pode fazer nada. E ele fica com aquelas mensagens na cabeça, ela dizendo, eu quero transar com você. Ele fica com isso na cabeça o tempo todo. Até que chega o dia que eles estão no jantar, ela está vestida com um vestido que fala assim, meu filho, ou é hoje ou não é hoje, você que decide. E ele acaba convencendo ela, então, que chegou o momento deles ter um momento mais íntimo. Gente, o momento íntimo é maravilhoso, hein? Porque imagina, ela tá 3 anos louca pra ficar com ele, faz 2 anos que ela não fica com ninguém, ele faz mais de 6 meses que ele não fica com mulher nenhuma, e ele fica desejando ela o tempo todo. Imagina a hora que esses dois se encontram realmente, imagina a hora que esses dois falam, vamos nos dar prazer. A loucura que é. É uma loucura intensa, é uma loucura assim, que você chega e fala, rapaz do céu, eu queria estar nesse momento ali, porque é muito louco a interação deles na cama. E depois disso, eles acabam decidindo que vão continuar com aquela situação. Ela sim continua ali trabalhando com ele, mas eles continuam muito íntimos. Então é muito fofo ver os dois juntos, a interação deles. Porque por mais que tenham envolvimento sexual, eles são muito amigos. Mas quando você acredita que já está ali um final feliz para sempre, algo inesperado acontece, que é a traição de alguém. E quando essa traição é posta na frente dele, mostrando claramente provas que indica que o motivo da traição é porque ele foi enganado realmente propositalmente, que quem teve coragem de fazer isso é alguém a quem ele abriu o coração e a quem ele estava apaixonado, ele perdeu totalmente o raciocínio. E ele saiu louco da vida para tirar satisfação com a Peyton. Tirar satisfação não, realmente acusar a Peyton. Mas, por mais que o amigo dele interferiu, falou, não faça isso, você vai se arrepender, pode ter uma explicação, converse com ela primeiro, ele não quis ouvir. E quando ele chegou até ela, ele já chegou esfregando na cara dela como ela era cretina. E quando ele percebeu a burrada que ele fez, quando ele entendeu o que estava acontecendo, gente do céu, ele perdeu o chão. Não adiantou pedir desculpa, não adiantou pedir perdão. Não adianta mesmo, cara. Você realmente desconfiou dela. Você realmente deixou tudo que vocês viveram para trás. Você realmente focou naquilo que você viu. Tudo bem, eu também ficaria brava, eu também ficaria chateada. Mas você teria que ter ouvido ela. Você teria que ter deixado ela explicar e não ter acusado da forma tão baixa como você a acusou. E depois, para ele reconquistar a Peyton, não será fácil. Porque ela gosta dele, ela tá apaixonada por ele, ela quer muito ele, quer. Mas ela não deixa barato. Ela não vai simplesmente dizer, ok, te perdoo. Não. Ele vai ter que suar a camisa para realmente mostrar que ele foi um idiota, para realmente mostrar que ele confia nela, que na verdade não foi, ele não viu aquilo como traição. O que ele enxergou foi assim, eu estou com ciúme, o que eu estou vendo pode ser além de troca de informação, não, pode ter algo mais. Então o ciúme de algo que ele acredita, né, me pertence, ela é minha, fez com que ele agisse tão idiota como ele agiu. E ele tem sim que se esforçar, ele tem que buscar maneiras de provar a ela que ele se arrependeu de tudo que ele fez, que ele confia nela e que ele quer ela na vida dele para sempre. Então, eu vou deixar vocês com essa história, com amor, sinceramente sua, que é muito interessante, porque eu fico pensando, né? Quando a gente tá bêbada, a gente faz coisas absurdas, né? Eu fiquei bêbada poucas vezes na vida, mas eu confesso pra vocês que no outro dia a gente não se lembra de tudo. E isso que ela aprontou de mandar esse e-mail foi muito corajoso, de certa forma, porque só foi assim que ele conseguiu enxergar ela e só foi assim que ele descobriu que ele precisava de alguém na vida dele para fazer com que ele visse as coisas diferentes, com que ele agisse diferente, porque ela fez com que ele se tornasse um novo homem, ao ponto de passar a conhecer quem eram seus funcionários, ao ponto de querer viver, aproveitar a vida e não somente ficar dentro de um escritório ou dentro da própria casa, trabalhando igual um louco. Então, deixo vocês com essa excelente companhia, fiquem com Deus e até a próxima!